Fala galera, eu sou Marcelo Pereira e esse é o Vamos de Vendas, podcast criado para conectar visionários como você com um time de vendas de elite. E toda empresa tem um propósito específico, um caminho, e no comercial executar esse caminho é bater a meta, é entregar o que você precisa, é entregar o resultado. Só que tem um detalhe, 75% das empresas do mundo não consegue bater a meta, não consegue entregar os resultados, não atinge aquilo que se propôs. Isso, para mim, quando eu ouvi, beirava o absurdo, mas hoje a gente vai começar a resolver esse assunto. O nosso trabalho hoje é falar para você como que você consegue construir um time para bater meta todos os meses. Mas não sou eu que vou caminhar nisso sozinho, de jeito nenhum. Para falar sobre isso, hoje eu recebo com muita honra Giovanni Saraiva, fundador da Destruindo Metas e especialista em aceleração comercial. Obrigado pela presença, Giovanni. Cara, brigadão. Tô me sentindo super em casa aqui, cheio de vendedor na mesa. Cara, vamos falar sobre vendas. Eu acho que não dá pra ver, mas eu tenho tatuado a palavra vendedor em italiano aqui, né? E sou apaixonado por isso, cara. Mudou minha vida. Eu consigo mudar a vida de milhares de pessoas através disso e meu principal objetivo aqui é trazer um pouco do nosso conhecimento de dia a dia ali, de operação, de bater bumbo sobre vendas, pra gente ajudar essa audiência maravilhosa aí. Vamos nessa. E eu vou até perguntar sobre esse bater bumbo, se isso realmente faz sentido. Vamos entrar em todos os detalhes. Vamos nessa. E eu não estou sozinho, vocês já perceberam, estou aqui com o Marcos Custódio, especialista no ecossistema Zorro, entusiasta de inteligência artificial, que vai me acompanhar nessa jornada aqui, fazendo as perguntas e aterrissando esse conhecimento tão valioso. É isso aí, Marcelo, Giovanni, obrigado, prazer estar com vocês aqui. Vamos falar sobre o tema que vocês dominam. Vou tentar acompanhar vocês nisso aí. Nós vamos junto aqui. Isso, não fica pra trás, não. Galera, a gente tava conversando agora, o cara entende de vendas pra caramba também, tá sendo modesto aqui. É isso aí. Tá tentando criar um tom de surpresa daqui a pouco. É verdade. Promete pouco. Quando a gente não espera muito, qualquer coisa. Não, esse cara é foda de vendas. Né? É isso. E eu já vou começar então com uma pergunta. Né? O nome da sua empresa é Destruindo Metas. Destruindo Metas. Da onde vem isso e como que vendas surgiu na sua vida, né? Vê que você contou um pouquinho, eu quero entender mais detalhes. Irado. Cara, quando a gente começou, numa das minhas últimas empresas como executivo, né, como diretor de vendas, a gente tinha uma meta e essa meta ela progressia, né? Todo mês ali ela subia e a gente batia a meta e sempre batia muito bem a meta, né? E aí o nosso time meio que tinha uma cultura de falar, cara, destruímos essa meta, né? E aí a gente ficou muito nessa, cara, destruímos. E aí meio que virou uma comunicação do meu time aquela hora, né? Então o cara fazia uma coisa legal, a gente falava, nossa, destruiu. E aí, cara, meio que quando eu fui construir a minha empresa, né? Eu sempre fui muito ruim de nome. Cara, eu sou um cara eu sou pouquíssimo criativo, né? Esse é um dos meus grandes defeitos. Eu sou muito executor, então eu sou muito focado. E uma pessoa criativa, ela geralmente não é tão focada, ela tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E o que sobra em algumas pessoas falta em mim, né? Eu sou um cara que escolhe um projeto, coloco a mão e vou até o final. E aí, quando eu fui criar, eu falei, cara, eu não vou nem perder muito tempo nisso daqui. Aí coloquei Destruindo Metas, no começo eu não gostava do nome, eu não achava legal e tal, só que aí eu, cara, também não queria perder muito tempo nisso. E aí depois que a gente começou a falar o nome, etc., criamos o logo, a identidade visual, um monte de gente começou a elogiar o nome. Aí eu comecei a gostar do nome. E aí, cara, estamos aí hoje com um tempão. E como eu entrei em vendas, cara, eu entrei em vendas quando eu tinha 20 anos. Minha primeira experiência profissional foi como telemarketing, muito por cobrança da família, né? Até, cara, 19, 20 anos eu não queria saber de nada da vida, assim, era um completo vagabundo mesmo, totalmente perdido, assim, na vida. Fui fazer uma faculdade porque não sabia o que eu queria fazer. E esse fez o quê? Administração. Não, quase, publicidade, que é quase igual ali. Tá, não tinha muita noção ali. E aí, cara, na faculdade eu precisava trabalhar, né? A minha mãe é vendedora, casca grossa, ganhava sempre bem. Eu não vim de uma família... Minha mãe começou a ganhar muito bem quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Então, assim, nessa época, eu vim de uma família classe média baixa, mas quando eu tinha 19, 20 anos, minha mãe tava ganhando muito bem como vendedora. E ela tinha me deixado com um cartão de crédito, né? Nessa época, pra eu... Cara, só que eu sempre fui muito conservador, então eu usava só pra comer, não torrava o dinheiro nem nada. Corajosa sua mãe. Corajosa. De crédito, mas ela me conhecia, ela sabia que eu não ia extrapolar nem nada.
E aí, cara, quando eu fiz ali 19, 20 anos, ela falou, pô, o moleque mora com o pai ainda. Tipo, não precisa de dinheiro pra nada, porque quando ele quer comer ali, ele pega o cartão. Ela foi lá e falou, filho, ó, cancelaram seu cartão o banco, não fui eu, culpa do banco. E aí eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, né? Aí a primeira experiência que eu foi com 19, eu fui pra uma empresa de telemarketing. Cara, passei ali acho que uns 60, 90 dias, e aí, cara, ligação, volume gigante, né? Depois eu fui trabalhar numa empresa como analista de SEO, parte totalmente operacional, nada a ver com vendas. E aí, quando eu estava na faculdade, ali acho que no 3º ou 4º semestre, eu fiz uma entrevista para entrar num estágio numa agência de marketing que chamava Gumark na época. Era uma das maiores agências para pequenas e médias empresas do Brasil, lá da Zona Leste, né? Eu sou da Moca, da Zona Leste ali de São Paulo. E aí, quando eu cheguei na agência, cara, era uma sexta-feira e eu vi todo mundo de chinelo na agência, bermuda, um baita de um clima irado. E aí eu falei, cara, eu não tenho nada para oferecer para essa agência aqui, mas eu preciso trabalhar aqui. E aí eu tava numa sala com outras 20 pessoas, assim, numa entrevista de multirão. E aí a mulher da RH perguntou, cara, quem quer começar falando? Eu falei, cara, eu preciso mostrar no mínimo iniciativa aqui, né? Aí já levantei a mão, falei, olha, e aí me apresentei. Entrei na agência como analista de SEO. E aí... atendimento de SEO nessa época, então eu fazia a ponte entre a agência e cliente, conversando muito com o cliente, etc. E aí eu lembro que um dos clientes, ele queria cancelar o trabalho de SEO ali no 2º mês, né? E aí eu dei um exemplo para ele, fiz uma analogia, eu falei, cara, imagina que você comprou um prédio, né? Eu te falei que esse prédio demoraria 1 ano para construir e no 2º mês você tá me cobrando o prédio pronto, né? E aí o cara, o CEO da empresa na época, Luiz Felipe Cota, um grande amigo meu até hoje, ele escutou essa retenção que eu fiz, o cliente falou, puta, faz sentido e tal. E aí o cliente ficou na empresa, aí ele me chamou na sala e falou, amigo, você não tem que estar aí não, você tem que ir lá para vendas. E aí, cara, sentei em vendas, primeiro mês de vendas eu tirei 6 vezes o meu salário que eu ganhava. Aí eu falei, velho, é aqui que eu tenho que ficar. Conheceu o quanto é bom, né? Cara, conheci o quanto é bom, andava de ônibus para cima e para baixo, vida sofrida. Aí, cara, primeiro mês ali tirei 15 pau de comissão. Não, eu vendi 15 pau e tirei 7 pau de comissão no primeiro mês de vendas. Eu falei, cara, imagina se eu estudar essa bagaça aqui, mergulhar nos livros. Que você já tem mais ou menos uma aptidão para fazer ali. Exatamente, cara, exatamente. E aí, cara, entrei no mundo das vendas assim, e eu entrei muito, acho que não foi nem aptidão, cara, porque quando eu era mais moleque eu tinha fobia social, assim, eu lembro na época de escola, eu sentava lá no fundo, né, e aí, cara, às vezes eu tava apertado pra ir no banheiro, eu deixava de ir no banheiro com medo de passar no meio da sala, todo mundo olhar pra mim, que é uma... Um garoto retraído. É uma cara pra perceber, não, você fala isso mudou, hoje, você olha cara. e fala, Isso quantos anos tem? Quantos anos hoje? Hoje eu tô com 30. Não, isso na época de escola, 16, 17 anos. Eu também tinha problema de espinha, né? Então acho que isso também ajudava. E um cara que tem fobia social, cara, ele sempre acha que tá todo mundo olhando pra ele, né? Quando e na realidade ninguém tá olhando pra você, tá todo mundo cagando pra você. E aí, cara, eu meio que fui sendo jogado pra vendas, e eu acho que o que me despertou interesse em vendas foi capacidade de ganhar dinheiro. E se eu falar de proposta aqui com 19, 20 anos, cara, eu tava nem aí pra proposta. Eu queria parar de andar de ônibus, né, e conseguir fazer alguma coisa útil na vida. E aí foi assim que eu entrei, cara. Aí comecei a vender, comecei a estudar muito. Vou parafrasear um amigo meu aqui, o Thiago Concer, que fala que se você estudar tanto quanto um médico, né, ele vai te mostrar um milionário. E aí foi o que eu fiz, cara. Estudei vendas igual um maluco e estamos aí até hoje. E essa frase é ótima e real, né, cara? Real, assim, cara. eu converso com um monte de gente aqui no podcast, em outros lugares também. Cara, se você se dedicar a isso, o resultado, ele é excelente e rápido, cara. É isso que chama mais Não precisa fazer atenção. uma faculdade de 5 anos, cara, para vendas. Acho que assim, 90 dias bem estudado de vendas... 90 dias, você acha? Acredito que 90 dias bem Caramba, estudado. olha isso. Não é do dia pra noite, mas é no piscar de olhos, né? Então, piscar de olhos. muda a carreira, a perspectiva que você vai ter dos próximos anos, vamos dizer assim, do que você vai fazer, né? Por conta do resultado que vendas acaba te gerando, né? É isso aí. E aí eu tenho um formulário, eu sou professor, né? Dou aula em um monte de lugar. E aí eu faço uma pesquisa. Todo o treinamento antes eu faço uma pesquisa. Então eu tenho um arquivo com muitas respostas de vendedores e tem lá o maior medo da pessoa no trabalho. O maior medo dos vendedores é não bater a meta. Definitivamente, assim, pelo menos nos meus dados ali, aparece não bater a meta muitas e muitas vezes. Acho que uns 60%. Como é que é pra você bater meta, Marcos? Conta pra nós. Assim, ó, eu acho que a gente começa a ter meta desde quando a gente começa a estudar, né? Se não tira nota boa, Verdade. vai ser cobrado. Sim. Meu primeiro emprego informal
foi panfletagem, né? Então, minha meta era entregar 1000 folhetos para ganhar alguma coisa. Depois, quando eu comecei a trabalhar, efetivamente, em empresas consolidadas, eu comecei minha carreira como profissional de tecnologia. Então, minha meta não era vender, mas minha meta era atender a uma quantidade de tickets quase que diariamente. E se não batesse essa meta, eu seria cobrado. Talvez é por isso que as pessoas têm medo, né? Claro. Então, a cobrança do meu chefe nesse emprego, eu não vou nem falar o nome dele aqui, porque eu não tenho bons feedbacks a dar pra ele, né? Mas, assim, ó, esse cara, ele me cobrou muito pra atender, assim, números que pra mim naquele momento não fazia sentido, mas hoje em dia eu entendo que isso me moldou pra quem eu sou hoje, né? Então, hoje em dia eu diria que eu tenho uma vida, assim, muito mais, entre aspas, tranquila comparando com essa época. Mas as metas ainda acontecem, né? Então, a gente tem meta do nosso time e meta da Zorro, por exemplo, para bater. Claro. Então, a gente é cobrado de dois A Zorro lados, é seu né? chefe de antigamente agora. Exato. Aquele que te Tirando pressionava. as metas pessoais também. Claro, pô. de Pô, se o cara tudo, não né? tem meta, ele não tem objetivo. Não tem objetivo, não sai do lugar. Basicamente isso. Ó, acho que você resumiu o que eu queria dizer aqui. Ó. As metas, elas estão na nossa vida de uma maneira que às vezes a gente nem... A gente querendo ou não, né? É isso aí. Cara, tem um livro muito bom, né? Chama Gerenciamento pelas Diretrizes, do Vicente Falcone. Esse livro é um baita de um livro para quem não tem metas bem definidas e principalmente planos para atingir metas, né? Esse é um livro que eu li na Gumark lá, o onboarding da Gumark era, cara, leia o livro GPD e faça uma apresentação sobre esse livro. Esse livro mudou minha vida. E aí o que você falou, cara, assim, são metas literalmente para tudo. Então, cara, quero alcançar a faixa marrom do jiu-jitsu. Então, quantos treinos... E o Vicente Falcone, ele fala disso, né? Meta, ela tem que ter um objetivo, um prazo e um valor. Então, assim, eu quero atingir eu quero receber uma faixa, então uma faixa de jiu-jitsu marrom até tal data. X. E aí você constrói um plano de ação em cima disso. Então, eu tenho que treinar tantas vezes na semana, eu tenho que fazer tal coisa. Então, assim, é pra tudo, cara. Porque não adianta ter meta e não ter também um caminho para chegar. Aí é Aí loucura. que eu ia entrar, porque quando você falou das metas do primeiro chefe lá, você falou, olha, antes eu tinha que entregar tantos panfletos, antes eu tinha que fazer isso, não conectando com o objetivo tão claramente. Mas acho que, talvez no comercial, e aí é pra você essa pergunta, Giovanni, o cara não bate a meta, eu acredito que é porque ele não sabe o que precisa fazer todos os dias com consistência para chegar lá. Mas, além disso, e se você concorda com isso, o que mais? Por que o pessoal não bate meta? Cara, eu acho que meta sem processo e planejamento é delírio, né? Assim, cara, não faz sentido nenhum você pensar em ter uma meta sem um processo. Eu sempre faço uma análise muito clara, assim, nas empresas que eu dou consultoria, que se mais da metade do time não está batendo meta, a culpa é da gestão, né? Então, é o gerente comercial que não orientou bem, e a gente vê isso muito hoje nas empresas, né? O cara, ele tem uma meta de faturamento que vem lá de uma conversa ou de um delírio dele, né, cara? É o sonho. É o sonho, precisa faturar 10 milhões, 100 milhões ano que vem. Ele meio que desdobra essa meta para o time de vendas e o time de vendas não tem a mínima ideia de como vai fazer isso. E aí a gente vê geralmente grande parte do time não batendo meta. E aí, cara, é batata, assim, é olhar e entender que o processo, o plano, né? O problema tá mais em cima, né? Agora tem uma operação de vendas que tem 2 vendedores que não estão batendo meta, aí com certeza ali tem que fazer uma análise dentro desses vendedores, né? Dentro do processo desses vendedores para entender o que tá rolando, porque se eu tenho uma operação batendo meta e 1 ou 2 pessoas não batendo meta, tem alguma coisa ali rolando. E às vezes pode ser uma falha de execução de processo, pode ser até uma questão pessoal que o cara tá passando. Eu gosto muito de trabalhar com yellow e red flag, né? Então assim, cara, dá algumas bandeiras amarelas ali para algumas falhas de atingimento de meta. E caso ele alcance, né, o marco de 3 bandeiras amarelas, a gente dá uma bandeira vermelha que ele tem mais um mês para se recuperar. Então, assim, cara, eu vejo muito isso, assim, E né? essa bandeira amarela é mensal? A bandeira amarela é mensal, exatamente. Então ficou abaixo da meta, toma uma amarela, 3 amarelas, ele toma uma vermelha. Aí na vermelha ele tem que voltar pra dentro do eixo, pra dentro da meta. Tanto, cara, que eu já mandei vendedor pra cacete embora, velho. E todos são meus amigos até hoje, porque a gente é muito bem alinhado nesse processo. O cara, ele tá sendo mandado embora e quando ele recebe a bandeira vermelha, ele mesmo me chama pra uma sala e fala, cara, vamos lá me demitir, que eu sei que você vai me demitir, sabe? Então, assim, acho que o bem alinhado com o seu time faz bem pra todo mundo, eles
sabe o que ele tá errando, o que ele tá acertando, ele sabe quando ele vai ser promovido, ele sabe quando ele vai ser demitido. Então, assim, eu acredito muito nisso, cara, assim, que o objetivo e o atingimento de metas tá muito na mão da gerência, e se tem alguém não batendo meta ali, tem que entrar a fundo e entender o que tá rolando. E aí vamos, eu gostei pra caramba da resposta, mas eu vou querer separar ela um pouco, porque tem 2 cenários aí muito claros. Um cenário onde a liderança tem clareza dos objetivos, conseguiu desdobrar, sabe quantas atividades o vendedor precisa fazer para conseguir atingir aquele objetivo, treina ele para fazer e o cara bate a meta. Beleza. Se não, alguma coisa está errada. Mas eu quero entender melhor o outro, que é o cenário que você desenhou do tipo, cara, precisamos faturar 20 milhões. Tenho 20 vendedores, é 1 milhão para cada um. Pô, como é que você resolveria esse problema? Ou quais seriam os passos, né? Cara, esse é o cenário, o pessoal te contratou, e agora? O que você faz que é inegociável? Será que não é um delírio? Boa, bom demais. Cara, o Albert Einstein, ele fala que o gênio não é uma pessoa espetacular, é uma pessoa que faz exercícios de trás para frente, né? Então, é uma pessoa que vai lá no futuro e volta para analisar as coisas e entende mais uma logística reversa. E vendas é sobre isso, cara. Então, assim, se eu tenho 1 milhão de vendas, né, para cada vendedor, o número que eu vou menos me importar é 1 milhão de vendas, né? Tanto que se você me perguntar quanto que a Destruindo Metas tem vendido agora, eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho... Agora, se você me perguntar quantas reuniões o meu time fez essa semana, eu sei te responder na ponta da língua. Quantas atividades o meu time de SDR e de BDR fez. Então, acho que o primeiro passo é esse, cara. Pegar o número que a gente tem como objetivo, entender se não é um delírio, né? Às vezes o cara faturou 100 mil em um ano, ele quer ir pro outro crescer, porra, 2, 3 Talvez milhões. não seja possível. Cara, 99% dos casos não vai ser possível. E aí pegar isso e desdobrar. Então a gente começa desdobrando de vendas, e aí de vendas, legal. Tem um número, tá? Qual que é o ticket médio das minhas vendas? Depois do ticket médio das minhas vendas, eu vou entender então quantas vendas eu tenho que fazer, né? Então 1 milhão talvez dê 10 vendas, 15 vendas, 100 vendas, não depende do ticket médio da venda. Depois disso eu entendo até uma quebra que eu posso ter, né, historicamente, de contrato para venda, porque existem algumas vendas que esbarram na etapa de um contrato, né? Então, às vezes, a cada 10 contratos que eu envio, eu assino 9, né? Tem um que, porra, por uma rigidez de contrato não rola. Depois de contrato, eu entendo sobre negociação. Então, pô, para levar ali, vamos supor que o número final seja 10 vendas por mês, tá? Então, eu entendo que eu preciso de 9 contratos, né? Para fazer 9 contratos, quantas negociações eu preciso nesse processo? Então, de fato, aquela negociação quente, onde a gente vai para uma mesa para conversar sobre preço, prazo e etc. Depois disso, reunião realizada, né? Acho que talvez é a métrica que eu mais olho para o meu dia a dia de vendas hoje. Então, eu falo sobre isso. Cara, você pode ter um péssimo produto, não que isso seja recomendado, tá? Mas você pode ter um produto horrível, você pode ser, cara, muito ruim de negociação, mas se você garantir que você está gerando demanda e reunião, você vai vender no final do mês. Não existe um processo de vendas tão ruim que sobreviva a um vendedor fazendo 60 reuniões por mês. Então, esse é o número que eu mais olho ali no dia a dia, cara. Quantas reuniões o meu time de vendas está realizando, né? E esse número, todas essas métricas é do lado de vendas. E aí a gente vem para a parte de pré-vendas, né? E aí, reunião agendada. Então, cara, quantas reuniões o meu time de SDR ou BDR está agendando ali por mês? Depois a gente vem para contato realizado, né? Então, quantos contatos ele tem que realizar para conseguir tantas reuniões? E aí a gente olha para leads trabalhados e o primeiro indicador é atividades. Então, quantas atividades esse cara está fazendo ao longo do processo. Então, basicamente, é uma cascata de vários números, né, científica, que você vai desdobrando lá. Então, cara, temos um número, legal, então vamos entender todo o resto agora do processo. E aí é dia a dia, cara, trabalhar com PDCA, né, planejar, checar, cara, mensurar e tomar decisões, olhar cada nozinho desse funil, né? Então, cara, dentro desse funil eu tenho vários nozinhos, então eu tenho que garantir que esses nós estejam todos amarrados e performando. E aí é dia a dia, aí é bater bumbo, aí é ter um cara bom de gente, bom de pressão, bom de, cara, relacionamento, fazer todo mundo olhar para a mesma direção e não desviar a rota, porque quando a gente está num processo de vendas, né, a curto prazo, se eu mudar 10 graus é pouco, né? Agora, cara, há 6, 8, 12 meses de operação, cara, uma hora eu tô aqui e uma galera do meu time tá aqui. Então, a gente sempre tem que garantir que o time esteja olhando sempre para a mesma direção e se desviando das distrações no meio do processo. Mas aí esse processo de olhar para a mesma direção não é fazer a mesma coisa, ou é fazer todo mundo fazendo a mesma coisa, da mesma forma? Como assim, cara? Eu não entendi. Os vendedores fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, ou
você está falando de distração, é o cara olhar um pouquinho para o lado, é o que exatamente? Cara, a gente recebe oportunidades boas todos os dias nas nossas vidas, né? Só que a gente tem que escolher sempre o ótimo e não o bom. Então, às vezes, o vendedor ele tá num processo desse e ele acaba recebendo oportunidades boas ao longo desse processo, né? Então, o meu trabalho, quando eu tô numa gerência comercial, hoje eu não faço mais isso, né? Mas o que eu tento passar pro meu time é justamente esse, é garantir que o meu vendedor ele se livre das distrações boas ao longo do processo. Daí eu vou te dar um exemplo disso. Cara, quando a gente está num processo de vendas, às vezes o cara fala, olha, eu preciso, sei lá, de uma empresa para recrutar 10 SDRs para minha empresa. Isso não é um serviço da Distraindo Metas por agora, a gente não faz isso, mas é o meu vendedor fala, porra, tem dinheiro na mesa, né? Tem dinheiro na mesa, cara, vou ver como que eu entrego isso, aí vai chamar a operação e tal, e aí é isso que eu falo, ele tá procurando uma oportunidade boa e tá esquecendo da oportunidade ótima, que é o plano de ação que a gente definiu ali desde o começo com ele. Então, e aí, claro, também não sei se vocês passam isso no negócio de vocês, mas o meu papel hoje dentro da minha empresa é mostrar para todo o meu time que a gente está correndo uma maratona junto e não uma corrida de 5 km. Porque se ele acha que é uma corrida de 5 km, qualquer 300, 400, 500 reais a mais que o meu concorrente oferece para o meu vendedor, ele sai fora. E a minha empresa recebe, cara, todos os meus colaboradores recebem muito hunting de outras empresas concorrentes nossas. Então o meu trabalho no dia a dia com o meu time é isso, falar, cara, olha, a gente está aqui para correr uma maratona junto. Então, assim, não tenta se perder nos primeiros 3, 5 km dessa corrida, sabe? Porque eu quero que a gente olhe para daqui a 3, 4, 5 anos dentro do negócio. Então, basicamente, essa linha. Ficou bem claro. Ficou bem respondido? Tá ótimo. Não sei se eu fui prolixo, mas... Não, manda ver. Então tá bom. Eu gosto das suas respostas, em especial, que você traz alguns números e esses números chamam a minha atenção. Você mencionou 60 reuniões por dia, não tem processo comercial mal estruturado, não tem produto ruim que resista a 60 reuniões. Mas lá atrás você falou de um outro número, você falou 90 dias o cara fica bom. Cara, eu fiquei curioso para saber o que você faz ou treina uma pessoa em 90 dias que ela sai diferente depois, sabe? Muito bom, imaginando que o gestor já desdobrou a meta do jeito que você acabou de explicar. Muito bom. É isso aí. Cara, a primeira coisa que tem que acabar nas empresas e operações de vendas é o onboarding relâmpago, né? O onboarding, aquele onboarding que o cara entra na empresa, ele no primeiro dia apresentam lá a cultura e os valores que ninguém nem sabe da empresa, apresenta os produtos e no outro dia o cara já tá na linha, já tá sentando ali para vender. Cara, isso é péssimo. E para mim um bom onboarding de vendas ele demora no mínimo 30 dias. Então esse é o que a gente tem lá. E hoje o nosso onboarding de vendas, o que a gente mostra hoje para os nossos clientes, basicamente... Grande parte desse onboarding é lendo alguns livros que a gente acha fundamental para um processo de vendas. Então, por exemplo, Receita Previsível é um livro obrigatório do cara que veio aqui, né? Sim. Não precisa nem falar do Aaron, um cara brilhante. É um livro obrigatório para todo mundo que vai trabalhar na nossa área de vendas. Então, o cara, se ele não leu, ele tem que ler. E isso faz parte do onboarding dele. E além de ler, ele tem que mostrar para a gente que ele leu de fato. Então, trazer uma apresentação e etc. Esse cara também consome todo o nosso conteúdo, porque a Distraindo Metas hoje é uma consultoria, mas também a gente tem um braço de educação. Então a gente tem muita coisa gravada dos nossos métodos, né? Do que a gente acredita. Então esse cara, ele lê tudo isso, ele estuda tudo isso e no final ele acompanha todo o time de vendas durante um bom tempo. Então eu coloco ele do lado do meu melhor vendedor para passar uma semana com o cara e coloco ele do lado do pior vendedor para passar uma semana com o cara, escutando a ligação, vendo como que é um processo de vendas, como que faz isolamento de objeção, como que faz follow-up. Coisa que ele já aprendeu no material e agora ele está vendo na prática. Ele está vendo na prática, exatamente. E aí, quando ele vai para a operação, a gente joga os piores leads para eles. Aqueles leads que a gente tem certeza que ele não vai fechar. E se ele fecha, a gente fala, cara, temos uma estrela ali então, porque é aquele lead que ninguém fecharia. Então, um cara que foge do nosso MQL, né? De um lead qualificado. Então, foge do nosso ICP. Então, um cara que não fatura, que a gente quer que ele fature para ser um cliente, o cara que não é do segmento que a gente gosta de atender, para literalmente ele roer o osso ali. E não virar um vendedor herbívoro, né? Que a gente fala muito hoje, que é aquele vendedor que, cara, você tem que dar a comida na boca dele para ele comer, né? A gente gosta de vendedor que, cara, por instinto... Vendedor de cativeiro. É isso aí. A gente gosta de vendedor que, por instinto, tem, cara, vontade, raça, né? Tem que ser um caçador, né? O cara não pode ficar ali esperando, ele tem que ir atrás, ele tem que desdobrar ali uma coisa que talvez outros colegas não fariam. É isso aí, cara.
É tipo assim, Só que é difícil encontrar pessoa assim, né? Cara, é muito difícil. Eu ia falar nisso, É muito pode ir. difícil. E a gente hoje forma mais pessoas do que encontra na nossa empresa, e é o que a gente recomenda para os nossos clientes também. Mas voltando do caçador, cara, é isso aí, vendedor ele tem que ser o leão, e o leão é o quê? Cara, o leão tá com uma presa ali comendo uma zebra, passa um coelho do lado dele, ele vai matar o coelho, é por livre e espontânea vontade, ele quer de fato, porque é da natureza dele isso, então a gente quer cara assim, cara, que porra, vai vender, que vai de fato, e aí, qual que é a primeira coisa que a gente olha para um vendedor, né? Pra gente conseguir formar um cara desse? É ambição, velho. É a primeira coisa. A minha mãe é a minha melhor vendedora da minha empresa hoje. Ela trabalha com você Trabalha hoje? comigo. Eu falei no começo que ela era era vendedora, uma mas baita não sabia. vendedora, cara. Contratei ela assim que eu comecei a estruturar meu time de vendas. Hoje é a vendedora top performance lá. Ganha mais do que eu em alguns meses. E é bom pagar comissão pra mãe, né, cara? Porra, pago feliz pra caramba. E, cara, ela já tem uma vida super estruturada, assim, cara, não precisaria mais fazer o que ela tá fazendo. E, cara, ambiciosa pra caramba, assim, sabe? Tá acelerando todo mês. Porra, o último dia do mês tá trabalhando até 10, 11 horas e acelerando. E por que ela faz isso? Não é porque ela gosta, é porque ela é ambiciosa. Então, mas é a ambição financeira ou alguma outra ambição oculta, assim, ó? Porque fala de vendas, pensa no dinheiro. Ponto. Sim. Mas não é só o dinheiro. Não Tem é. muito além do dinheiro. Não é só o dinheiro, cara. O dinheiro, ele move a pessoa num primeiro momento que ele entra na empresa. Então, assim, a gente tem que procurar uma pessoa ambiciosa financeiramente para ela entrar na empresa. Então, quando eu pergunto para uma pessoa, cara, o que você quer conquistar da sua vida? E o cara fala, quero conquistar um Uno 2010. Fala, puta, cara, talvez não seja o cara que eu quero aqui. Porque quando ele conquistar o Uno, fudeu, entendeu? E vai ser rápido. E vai ser rápido. Vendas é rápido. Então, assim, o cara fala, pô, quero conquistar uma Porsche 911, morar numa casa da praia. Fala, puta, esse é o doido que eu vou pegar, então, eu vou fazer ele trabalhar aqui até a gente buscar essa Porsche junto. Então eu olho muito para isso, para ambição financeira, cara. É a primeira coisa que eu olho para contratar uma pessoa. E aí tem uma ambição muito forte, que é a ambição pessoal de ser útil dentro da terra, né, cara? Porque o dinheiro é dinheiro, e isso, cara, uma hora ou outra não faz tanta diferença. E às vezes quando você tá escutando isso, fala, não, faz diferença. Cara, chega uma hora que não faz tanta diferença, velho. Exato, porque aí, além do dinheiro, você quer construir um legado, né? É isso, Você quer deixar o seu nome de alguma maneira, em algum lugar. É isso aí, para que cara. outras gerações possam conhecer você pelo que você fez e não por quanto você ganhou, né? A gente não é útil pelo quanto a gente ganhou, a gente é útil pelo que a gente fez pelo nosso país, cara. É E isso. não é política que vai mudar o Brasil, sabe? É a gente. E aí que vem a ambição pessoal, porque quando a gente coloca uma pessoa dentro da Destruindo Metas hoje, a gente precisa ter uma pessoa que gosta da nossa missão, que é mudar, transformar famílias e vidas através das vendas. Então a pessoa entra pelo dinheiro e ao longo da jornada ela começa a receber um depoimento de um cliente que fala, cara, você mudou minha vida. Aí ela vai no evento presencial da Destruindo Metas, para um cara na frente dela e fala, olha, Shirley, se você não tivesse me vendido aquele programa, eu tinha quebrado. Pô, e aí às vezes tem pessoa que chora na nossa frente. E aí o dinheiro vira, cara, um detalhe na vida dessa pessoa, porque ela vê o impacto que ela tá fazendo para outras pessoas. E aí, cara, você tem um vendedor ambicioso que tem as suas ambições financeiras, claro, e você tem um vendedor que ele entende que ele tá fazendo um bem danado pro Brasil, pro mundo. E aí acabou, cara, você tem uma máquina, só que nada disso adianta, né? É o que eu sempre falo, não adianta você ter um piloto de Ferrari e não ter uma Ferrari para pilotar, né? Um piloto de Ferrari num Uno velho não faz tanta coisa. E aí, por isso que tudo isso vem acoplado a processos de vendas bem feitos, né? Não adianta você achar, vou contratar um cara ambicioso, então, minha empresa tem uma missão linda, né? E aí você joga o cara lá no fogo e fala, vende aí então. Aquele onboard de chegou, senta aí, tem um computador e um telefone. Isso aí. Um sonho de valsa na mesa, seja bem-vindo, né? O cara fala, puta, ferrou, o que eu faço agora? Então, E uma pergunta, o resultado do vendedor tá ligado à quantidade de horas que ele trabalha? Ou a eficiência do trabalho que ele faz? Cara, boa pergunta, Boa velho. pergunta. Muito boa pergunta. Eu, cara, odeio quem fica no escritório até 9, 10 horas da noite. Cara, eu acho feio, né? Quando eu vejo uma pessoa trabalhando mais do que ela deveria, cara, a gente tem 8 horas úteis ali, teoricamente, num dia, né? Meu amigo, sim, 8 horas, como eu não tô falando como CEO, como dono de uma empresa, tá? Mas uma pessoa de dia a dia ali. Cara, assim, 8 horas você não tá resolvendo os seus problemas, tem alguma coisa muito desorganizada na sua rotina.
Então, assim, cara, quando eu trabalhava com vendas, eu saía 7, 8 horas ali do escritório e eu via que tinha gente saindo 10, 11 horas e assim, eu sempre achei, eu nunca olhava isso com bons olhos, sabe? Tipo, como diretor de vendas, falava, cara, essa pessoa, ela tá saindo 10, 11 horas, não é porque ela é, produtiva pra caramba, não, é ao contrário, ela tá muito desorganizada. E eu aprendi isso, cara, com uma colaboradora minha que tinha virado mãe, né? E ela falou isso pra mim, ela falou que, cara, E a Cris Junqueira fala isso também. Ela falou que, cara, quer ver uma pessoa eficiente é uma mãe, porque quando a mãe tá num dia a dia de trabalho dela ali, ela não pode tomar uma decisão ineficiente que vai atrapalhar o dia dela e atrasar ela para chegar em casa e ficar com o filho. Então, todas as decisões do dia dela são decisões que fazem ela ganhar tempo e produtividade. Então, assim, cara, para mim, vendedor bom é um cara que sabe olhar a oportunidade, sabe mirar oportunidades que têm que ser trabalhadas, sabe largar o osso na hora certa, né? Tem uns gurus de vendas que falam que não, vendedor bom é o cara que desiste do lead só quando ele morre ou quando ele fala não. Porra, mas aí... Cara, muito pelo contrário. Aí a Anatel liga lá e reclama com o cara, bloqueia o telefone dele, né? Vendedor bom, na verdade, é o cara que fala, cara, fiz alguns contatos aqui nessa oportunidade, esse cara não fechou, cara, eu vou focar em quem quer de fato, sabe? Então eu vou largar esse osso aqui e vou focar, porque 20% dos nossos clientes do nosso pipeline vão fechar, então eu tenho que descobrir esses 80% que não vão fechar e, cara, não priorizar esses caras ao longo do processo. Então, não, cara, pra mim, vendedor bom é o cara eficiente e às vezes você vai achar um cara eficiente que vai trabalhar só no horário comercial ali e vai destruir de bater meta. Mas isso é processo. Por exemplo, quantas pessoas vai ligar, quantos dias ele tem, quantas atividades. Como é que é o processo que você, ideal, digamos assim, né, pra você, seja na Destruindo Metas ou nos clientes? Momento consultoria grátis, hein? Porra, vamos nessa. Não, pagamos, pô. Não, com atenção. Isso aí, pô. Cara, meu objetivo é agregar, vamos lá. Vamos dividir isso em pré-vendas e vendas, que aí eu acho que fica mais claro. Quando a gente olha para pré-vendas, cara, a rotina é ideal de pré-vendas, tá? 9 às 9h30 daily. Então, cara, se você é um gestor comercial hoje, você tem um time de vendas, cara, a reunião mais importante, a rotina mais importante de um time de vendas é a daily. Das 9 às 9h30 ali, entrar com o time, dar os direcionamentos pro time e ali perguntar: e aí, time, o que vocês fizeram ontem, né? O que aconteceu ontem, o que tem de quente para hoje, onde eu posso destravar alguma negociação, onde eu posso destravar algum agendamento, né? Então, entrega com o time ali na daily, super importante. Aí, das 9h30 às 10, o SDR ou BDR tem que confirmar todas as calls do dia. Então, assim, cara, 9h30 às 10, garantir que aquelas calls vão acontecer. Quantas ligações? Para confirmar as calls, depende da quantidade de reunião agendada. O que é humanamente possível? Não, assim, se eu sou um SDR e eu tenho 6 reuniões agendadas para hoje, eu vou ficar das 9h30 às 10 tentando confirmar essas reuniões agendadas para hoje. São atividades de confirmação, não de agendamento. Já né? tá marcado, ele só quer garantir que não vai dar no show. Exatamente. Cara. E se a gente não consegue confirmar, a gente já tenta jogar outra reunião no mesmo horário. Até porque, ele talvez participe. Beleza, eu passo essa reunião para um outro vendedor. Porque vem o lance da efetividade. Um vendedor do meu time ou do time dos meus clientes 1 hora parado custa dinheiro e é muito ruim. Então esse vendedor tem que estar ali trabalhando. Cara, aí depois das 10 horas é trabalhar pipeline, é funil de vendas mesmo. E aí, um funil de vendas, né, um pipeline de vendas, imagina lá na Zorro, galera, você tem lá o Kanban do CRM, e aí o Kanban ele tem, né, as primeiras etapas até as últimas. Toda priorização e rotina de um SDR ou de um BDR é sempre de trás para frente. Então, eu vou ver quais são as reuniões agendadas para confirmar. Depois que eu vi isso, eu vou ver quais são os contatos que eu tenho realizados para puxar esses contatos realizados para uma reunião agendada. Depois que eu conversei com os contatos realizados, eu vou conversar com as pessoas que eu não consegui contato ainda. E depois que eu conversar com as pessoas que eu não consegui contato, eu vou conversar com as pessoas que eu nem tentei contato, que está na primeira etapa do meu pipeline. Então, basicamente, a rotina de um SDR e de um BDR é essa. E aí, trabalhando sempre por blocos. O time mais de BDR trabalha mais por blocos. Então, time de... Cara, será que vale a pena explicar o que é BDR e SDR? Não. Não vale. A galera aqui já tá sabendo. Então fechado, estamos em casa. Já. Então, o time de BDR vai trabalhar mais por blocos, né, que a gente chama de fluxo de cadência. Então ele vai pegar lá 50 leads na segunda-feira e vai trabalhar esses mesmos 50 leads até sexta-feira ou até a próxima semana, depende da quantidade de fluxos de cadência.
E o SDR, ele trabalha muito em response time, né? Então, assim, cara, teve um lead lá do marketing que levantou a mão para receber um diagnóstico. Cara, tem que ligar para esse cara antes de ele preencher o formulário. Assim, quando o cara decidir apertar o botão, já tem que estar ligando para ele. E, assim, cara, no máximo em 5 minutos, isso é uma regra lá na nossa operação. Então, assim, paro de fazer qualquer coisa para ligar para esse lead em até 5 minutos. E, cara, isso dá um baita de um resultado diferente, né? A gente viu um cliente nosso mês passado que não estava agendando reunião, a cada lead extremamente qualificado caindo no marketing, o time não agendava, aí a gente foi ver, pô, o lead caía às 14, o time ia ligar às 17. Aí ele falou, não, mas são só 3 horas. Eu falei, cara, assim, 3 horas já tem em muitas pesquisas que mostram que quase 40% dos leads já não vai conseguir mais contato. E esse número é proporcionalmente inverso também, né, cara? Se você liga para um lead de até 5 minutos, a chance de você conseguir contato com esse cara é muito alta. Então, basicamente, rotina de SDR e BDR é essa, pré-vendas e muito focada em atividade, cara, assim, muita ligação, cara, muito e-mail, muito LinkedIn, muita tentativa de contato. E aí, puxando para o time de vendas, cara, time de vendas, a lógica é a mesma, eu começo... Só dar um pause aí, porque aí SDR e BDR, eles têm uma meta, como a gente estava falando, a meta dele é marcar a reunião. Então, por isso que ele faz da priorização, que é o mais próximo de a meta seria realizar reuniões, né? Não é agendar. Não é agendar. Isso muda tudo, parece uma bobeirinha, mas... E o comissionamento, geralmente, de um time de SDR e BDR é por reunião realizada. Então, se a pessoa marcou e não foi... Não foi. Não vale. O lead ele só sai da prioridade do SDR ou do BDR quando a reunião acontece. Até acontecer. Então, assim, esquece. Aí aconteceu a reunião, legal. Aí ele pode fazer outras coisas. Então, aí tem um outro time agora que pega ali na reunião pra frente. Aí tem um time de vendas que pega ali. E aí, cara, até trazendo muita inteligência artificial, que é uma parada que você tá estudando bastante... existem muitas atividades de inteligências artificiais hoje que a gente implementa nos nossos clientes e na nossa própria empresa que fazem nosso time de pré-vendas trabalhar às vezes 2 dias a mais por semana. Um exemplo, tá? Todas as ligações do nosso time de pré-vendas hoje, antigamente o meu SDR tinha que parar depois da ligação e ficar lá 10, 15 minutos escrevendo um briefing gigante, né, pro vendedor e tal, preenchendo o CRM, aquele trabalho chato pra cacete. Hoje, cara, desligou a ligação, a gente tem já uma inteligência artificial que transcreve essa ligação na mesma hora e sai 2 coisas dessa transcrição. A primeira é o resumo dessa ligação. Então, o que aconteceu nessa ligação? Então, ele pega lá, sei lá, 2, 3, 5, 10 mil palavras, resume isso, traz um contexto, que isso serve para o closer, né, para assumir essa reunião. Então, antigamente, o closer tinha que, às vezes, até escutar a ligação para saber o que rolou, hoje em dia não precisa mais. E sai um outro bloco no nosso CRM que mostra uma nota para cada etapa da ligação. Então, cara, rapport, nota 8 por tal motivo. Caramba. E aí a gente pega... E aí, cara, isso também mudou muito a gerência do nosso time, porque antes o nosso gerente analisava 10 calls por semana. Hoje ele analisa 100 calls por semana. E fazendo conta, né? Meu SDR perdia de 10 a 15 minutos por reunião realizada para escrever. Hoje ele trabalha quase 10, 12 horas por semana a mais. Porque ele só não faz isso. Exato. E aí isso vai pro time de vendas, né? E aí o time de vendas, cara, o papel ali é converter esse cara e aí mesma lógica, cara, começar a trabalhar com com contrato. Então, cara, o que eu tenho em contrato que eu tenho que fazer assinar hoje? Legal, fiz. O que eu tenho em negociação que tem que sair da mesa hoje de negociação? O que eu tenho de proposta que eu apresentei que está na rua e o que eu tenho de reunião para realizar, né, essa primeira reunião. E aí também, hoje tem muita inteligência artificial no nosso time de vendas. Eu, por ser o expert das treino metas, né, hoje, cara, às vezes o meu nome, ele aparece primeiro na frente da nossa empresa, né, às vezes o nome da nossa empresa, ele vem por detrás. Isso é uma coisa que eu tô tentando mudar, porque não é bom pro futuro do negócio, né. Ajuda a crescer no início, mas depois... Exatamente. E aí, cara, tem muito cliente que participa do nosso processo de negociação, que é um cliente que me admira como profissional, né, e quando a gente tá para bater meta, etc., eu vou lá e gravava vídeo para todo mundo. Pô, e aí, João, cara, a galera do G4 faz muito isso, né? É uma prática comum.
E aí eu falava, e aí, João, cara, tá enrolando meu vendedor, né? E aí, o que falta pra você entrar no nosso programa e tal? E aí, hoje, existe inteligência artificial que faz isso com o meu rosto, com a minha voz, e grave. Aí, meu vendedor vai lá, escreve um script na inteligência. Parece o Giovanni gravando um vídeo bizarro. É a primeira vez que eu vi isso, eu assustei, cara, assim. É bizarro. Porque bizarro. Qual que é meu receio, tá? E aí até vou perguntar, abrir mais pra você falar um pouco mais, talvez vai desmistificar essa crença. Quando começou a fazer a automação de envio de mensagem no LinkedIn, por exemplo, era a coisa mais maravilhosa que tinha. Era. Nossa, sensacional. Isso vem lá do e-mail ainda e tal. Sim. Cara, chegou um momento que saturou tanto, é tanta gente fazendo a mesma coisa, que a gente acaba meio que perdendo a atenção. Isso não gera mais tanto valor para o cliente, tem que dar uma sofisticação. E o vídeo tinha essa questão da individualidade, da personalidade e tal. E aí, quando eu vi essa ferramenta pela primeira vez, falei, cara, no início vai ser, assim, exponencial. Mas aí eu fico pensando, qual que é o possível desdobramento, assim? O que você tem visto aí de inteligência artificial? Eu tenho a mesma análise que você. No começo é uma novidade, é inovação. Amanhã é mais do mesmo. SEO, por exemplo. Há 10 anos atrás, era ouro. Hoje é o ouro dos tolos. Então, tem o movimento da tecnologia. O que eu vejo para a tecnologia é que antigamente ela evoluía muito devagar. Agora ela evolui muito rápido. Então, cara, as novas gerações já acham que isso é passado. A grande revolução vai ser assim, em ter inovações frequentes nesses processos comerciais aqui que a gente está falando, Sim. que a gente possa usar as inteligências artificiais que já estão desenvolvidas para a gente fazer soluções inovadoras. Então, fazer o vídeo, nesse momento, é inovador. É isso aí. Só que, o que nós vamos fazer lá pra frente para que isso... E aí, assim, alguns usam como deepfake, né? O cara usa o Bonner para falar bem da empresa dele, Sim. que muito provavelmente é uma bet que tá dando golpe em alguém. Sim. Aí o uso vai Imagem embora, licenciada pode ser um desdobramento disso. Agora, eu não sei o que vai lançar de nova tecnologia daqui pra frente, mas eu sei que nós já temos todos os mecanismos para fazer soluções inovadoras. É isso aí. Só que tudo é baseado em texto, em imagem e áudio. O que você pode fazer para o time de vendas para ser inovador, né? Eu consigo ouvir uma chamada e transcrever essa chamada, dando um resumo. Só que o humano ainda precisa tomar uma decisão Com sobre certeza, aquilo, né? Com certeza. Na minha opinião, a inteligência artificial para vendas vai ser, assim, vai chegar no momento que o vendedor, ele basicamente vai trabalhar seguindo um roteiro de um processo que a inteligência artificial monta para ele. De acordo com Cara, a necessidade de cada cliente em especial. Não, isso é muito doido, porque eu tive uma conversa com um cara, a gente vai entrevistar ele no podcast também, um cara super famoso aí e tal, e aí eu perguntei pra isso, ele falou, teve uma resposta, não vou comentar muito a resposta, mas há um tempão atrás, 5 anos atrás, primeiro livro que eu li desse cara, ele falava, vai ter um momento onde o time de vendas vai se dividir em 2. Um que obedece o que a máquina está falando e o outro que manda na máquina e a máquina manda na outra pessoa. Então vai ter uma camada aí quase que de um treinador de inteligência artificial. É meio que o que você está trazendo. Ninguém vai Esse livro perder o tem emprego. 5 anos, cara. E agora a gente está vendo isso já acontecer. Com A realidade é, ninguém vai perder o emprego por conta da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial vai fazer os profissionais, os bons profissionais serem melhores ainda. Esse é um ponto. Porque não dá pra gente lutar contra. Não dá. Quanto trabalho produtivo pro seu negócio você não tem agora usando inteligência artificial? E tem, cara, tipo assim, mais de 4 mil ferramentas que resolvem vários problemas. Talvez a gente nem tenha sentido essas dores ainda. E, cara, não é nada muito novo também, assim, o que eu tô falando, tá? Porque existe uma ferramenta gringa que chama Gong, que os caras já têm um coach de vendas lá há quase 6 anos, né? Que é basicamente você sai de uma ligação e a ferramenta, ela te fala o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Ela tá acompanhando toda a ligação e depois te dá esse feedback. Transcrevendo, Só que assim, não é nada de novo, só que ainda é pouquíssimo usável nas empresas. Eu conheço pouquíssimas empresas hoje que fazem, por exemplo, o que eu faço, né? E o que eu faço não é nada de mirabolante. Eu preciso ter um gestor de automação ali que entende minimamente disso. Um outro exemplo. E aí, cara, eu vou me surpreendendo conforme eu vou usando coisas que assim, a gente construiu lá um agente de inteligência artificial todo configurado com vários livros de contorno de objeções, né? E com o humor sarcástico do Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street, né? E aí, cara, eu perguntei lá pra ele, até fiz uma aula pra minha galera esses dias falando disso.
Aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, Jordan, o cliente disse que está caro, o que responder? E aí ele traz uma análise da objeção, ele mostra como ele vai resolver essa objeção e ele traz o roteiro de como responder isso. E aí eu li aquilo, eu falei, cara, muito foda, assim, muito bom o argumento dele, né? Para um vendedor mais sênior, talvez não faça tanto sentido. Agora eu jogo o Jordan na mão de um vendedor júnior, o cara tá numa call, o cara fala que tá caro, ele pergunta ali pro agente e tem uma resposta muito completa. E aí o que mais me assustou, cara, essa inteligência artificial tem uma hora que ela escreve assim, nesse exato momento, pare de falar tudo, olhe nos olhos do seu cliente e espere ele dar a próxima resposta. Então assim, ela fala até o sentimento e como você deve agir. E aí eu falei, cara, isso aqui, assim, eu tô muito curioso para saber para onde vai isso daqui nos próximos anos. E aí tá todo mundo na mesma, tentando entender, aplicar, mas com aquele pezinho de qual que é o desdobramento disso daqui a pouco. E assim, tem que confiar na máquina. Vocês confiam na máquina? Esse é um ponto. Sim. É um ponto central. Você confia no seu carro? Você confia no carro, você anda com ele sempre. É isso aí. Você confia no avião? Ou você confia no piloto? É isso aí. Esse é o ponto. Sim, então, será que as respostas para todas as situações, elas sempre vão ser adequadas? Será que não pode ter... Vai ter um contexto aí que o ser humano quer interação Precisa tomar decisão. Precisa tomar decisão. Eu não consigo imaginar ainda, tipo, uma inteligência artificial roubando um trabalho de um SDR. Já vieram me apresentar, olha essa ferramenta que liga como se fosse um SDR. Tem delay, não é humano. Eu falo, cara, assim, olha, legal a ideia e tal, mas assim, eu não usaria. Se o SDR se comporta como um robô, aí é mais fácil. Talvez é melhor deixar na mão do robô que vai trabalhar mais tempo, não faz sentido. Mas tem um ponto, quando você botou 90 dias para o cara se desenvolver, aquele número me chamou a atenção, e agora você trazendo as ferramentas, fica muito mais claro como que em 90 dias o vendedor júnior começa a estar cada vez mais pronto, mais rápido, né? E aí a minha pergunta é, como que você vê, assim, o que é o principal diferencial das empresas que estão batendo meta recorrente, que é esse cara que vem e te fala, putz, realmente transformou e tudo, daquele cara que não tá, que tá ali, que passa ano após ano, não consegue entregar os resultados e às vezes nem tá muito preocupado com isso. O que você vê que eles fazem de tão diferente, sabe? Cara, primeiro pessoas, né? Vem lá da contratação isso. Então, se você não tem um time que não tá batendo meta, você pode com certeza ter errado na contratação, porque às vezes um vendedor que não tem um processo, mas ele é ambicioso, esse cara vai aprender sozinho, entendeu? Então, primeira coisa, cara, são pessoas. Geralmente, quando eu entro em operações de vendas que não estão batendo metas, eu vejo o vendedor lá que, cara, de olhar pro cara, você fala, esse cara não tem perfil de vendas, né? Esse cara não nasceu para vender. E aí, conversa com o cara, você confirma isso, assim, um cara pouco ambicioso, um cara que tá ali mais por necessidade, né? Um cara que não tem o que eu gosto de chamar de inteligência das ruas, né? A gente não quer nenhum muito nerd e a gente também não quer nenhum muito maloqueiro, muito malandro. A gente quer o cara meio termo, um cara desenrolado. Então isso para vendas é importante. Então a primeira coisa são pessoas. E aí a segunda coisa, cara, que assim é muito comum nas operações que não batem metas é falta de processo estruturado. Se você não tem todo o seu processo de vendas hoje documentado, estruturado e validado, cara, assim, a chance de não dar certo é muito grande. Isso é uma realidade, cara, assim, eu vou chutar um número, 90%, assim. A gente conversa com mais de 1.000 empresas por mês lá na nossa empresa, e, cara, a gente faz diagnóstico dessas empresas, né? Assim, cara, grande parte delas fala, cara, me mostra aí um ICP, então. E aí o cara fala, não, ICP. Eu falo, não, tem um documento? Ele fala, não tem, tá na minha cabeça. Eu falo, cara, se tá na sua cabeça, seu time pode estar na cabeça do seu time também de uma outra forma. Então não tem, né? Então, e por isso que eu sempre falo, eu acredito fielmente que se você não é um cara de vendas como dono da empresa e o seu sócio também não, alguém vai ter que se transformar nesse cara. Porque uma empresa só para em pé vendendo. E se você não tem uma figura de vendas dentro do negócio, ou você vai ter que ir para o mercado e contratar um gerente, um diretor de vendas muito bom, mas que ainda assim você vai ter uma cozinha terceirizando, você vai ter um restaurante terceirizando uma cozinha, sabe? Eu gosto de ter essa inteligência dentro de casa. Então, para mim, hoje, dono de um negócio tem que saber vender. E aí vem uma lição de um grande mentor meu, que é o que eu falei, cara, assim, sentar. Antes de contratar qualquer pessoa, sente na cadeira do vendedor, se possível até coloque uma camiseta escrito vendedor, né? Saia do cargo de fundador, de CEO
E, cara, liga, faz reunião de vendas, faz follow-up e descobre os dados desse processo e escreve tudo isso. Escreve num mapa mental, escreve numa folha de pão, não importa. Mas documenta esse processo. Porque quando você contratar alguém da forma certa, você vai chegar para ele e falar, olha, cara, eu já fiz, né? É assim que faz. É assim que faz, olha. Funciona dessa forma, você vai ter que apertar esse botão depois que você apertar esse. Depois que você apertar esse botão, você vai ter que escrever tal frase. Então, assim, é literalmente desenhar um processo para uma criança de 10 anos sentar e conseguir executar. E aí é isso, cara. Quando a gente entra numa operação que tá batendo meta, o cara tem tudo isso muito bem feito. Eu tava ontem no grupo acelerador do Marcos Marques, uma empresa, cara, gigantes, caras estão, números abertos deles lá, né, faturando 100 milhões por ano, lucro líquido no talo lá, e cara, os caras têm processo pra tudo, entendeu, assim, eles respiram processo lá, contratações muito bem feitas, né, e aí você vai numa outra empresa que não bate meta, e aí você sempre vê o CEO falando que o time é uma merda, né, só vendedor lixo, né, esses vendedores tudo bando de preguiçoso, né, contratei uma menina lá, uma pré-vendedora, mas não faz porra nenhuma direito, aí eu falo, cara, será mesmo, né? Cara, eu adorei esse ponto que você trouxe, porque no meu processo comercial, do meu negócio, esse é um red flag, né? Que é aquele pontinho. Se o cara começa a falar muito mal do fulano, do ciclano, do beltrano, eu falo, cara, quem foi que contratou esses três aqui? Aí. Só de curiosidade. Então, pra mim, já é um indicador que falou, aqui, e ele contratou já 10 SDRs, e os 10 eram ruins, né, cara? Que bizarro, né, velho? Não, é muito ruim, né? Então é isso, cara. Tipo, o problema é meu, eu posso colocar em quem eu quiser, né? É dessa natureza. Então acho que o protagonismo aí também é um outro ponto para chamar essa responsabilidade. Com certeza. E aí vem o que do livro lá do Great Jobs que eu falei, né? Um líder de nível 5, que eles falam que são os caras que transformaram as indústrias das empresas americanas, são caras que tinham como pilar humildade. Então assim, cara, puta, esse cara é um merda de vendedor. Legal, cara, então... Você tem um repertório muito, muito bacana, assim, muito, muito curioso. Eu até queria perguntar, você listou alguns livros aqui, cara, tem algum, eu sempre estou buscando isso, alguma técnica, alguma ferramenta ou algum livro que você usa, que te ajudou e que pouca gente conhece, por exemplo? Putz, que pouca gente conhece. Você falou do Receita, falou do livro do... Great Jobs. Two Jobs. No português é Empresas Feitas para Vencer, eu acho. Sim. Esse cara, é sensacional. É muito bom. Bom. É muito bom. Putz, cara, deixa eu responder essa daqui a pouco. Vou pensar aqui. Tranquilo. Em algum livro que, cara, eu li e que seja pouco usual, pouco conhecido. Ou alguma coisa que você faz e que ninguém tá fazendo, como a prospecção de vídeos. Você falou, cara, isso aqui pouca gente tá fazendo, mas tá me dando resultado para mim e pros meus clientes. Cara, uma coisa que hoje, trazendo mais pra parte técnica, né? Hoje todo o meu time de SDR e BDR são produtores de conteúdo. Isso é uma coisa que a gente tá implementando lá. Mas isso cada um faz o seu? Como é? Porque eu trabalhei danado. Os sêniores, a gente tem time fazendo isso para eles. A gente coloca o nosso time de marketing para produzir conteúdos para eles. Os júniores, a gente não cobra, né? A gente orienta e tem uns que faz, outros não fazem. Mas os nossos times de pré-venda sêniores fazem, ou a gente tem um time produzindo conteúdos para eles. Porque quando ele vai prospectar um cara, né, para destruir... E isso é uma coisa que a gente implementa nos nossos clientes também. Quando ele vai prospectar um cara, em vez de ele abrir o Google lá, ou uma empresa, né, uma ferramenta de criação de lista... e ligar lá na Zorro, que nunca ouviu falar da Destruindo Metas, e ter que provar primeiro o valor da empresa, etc. Esse cara vai lá no LinkedIn, vê lá quem foram as pessoas que curtiram o último post dele sobre eficiência comercial. Putz. Cara, vi que você curtiu um post de eficiência comercial, como é que estão as metas aí? Vamos marcar uma reunião com o nosso time. Então, a gente chama isso de prospecção morna, né? Em vez de fazer uma prospecção 100% fria. Então, é uma coisa que a gente hoje está fazendo lá, que está funcionando super bem. Cara, e às vezes, Giovanni, eu não tenho um time de marketing hoje para produzir conteúdo para o meu time de vendas, para o meu time de pré-vendas. Cara, inteligência artificial. Eu ia entrar nesse ponto aí, né? Lá. Porque aí ferramenta é o que mais tem hoje para dar suporte a isso. Lá. Hoje tem um monte de gente que se acompanha de vendas aí que não escreve um post há alguns anos já, né? Que o cara tá lá, cara, dando um comando. E aí isso vai ser pessoalmente, um outro contraste que eu tô vendo. Porque você fala, você consome o conteúdo da pessoa, você fala, caramba, esse cara sabe muito. Nossa, esse cara... Quando vai para a primeira conversa, você fala, peraí, mas cadê aquele cara? Aqui? Então isso pode gerar uma distorção também, então cuidado
Tem que você tem que levar em consideração. E, cara, o texto da inteligência artificial nunca vai ser igual ao texto escrito. Às vezes a gente usa inteligência artificial para escrever, para dar ideias, etc. Mas precisa ter uma correção, né? Precisa ter sempre ali uma curadoria, vamos sempre colocar tem. assim, né? Sim. E, Não cara, pode ser a ferro e fogo, né? E a inteligência artificial não entende emoção da forma que a gente entende. Então eu escrevi um post no meu LinkedIn semana passada contando da minha história que eu não precisaria empreender. E aí a foto é uma foto de uma marmita com o meu escritório sendo montado, uma obra lá. E aí é um post que tem muito mais performance do que um post escrito com a inteligência artificial, porque é uma parada que a inteligência artificial jamais escreveria, entendeu? Então é isso, assim. E aí aquela presença pessoal, né, individual, que não tem ninguém que viveu essa história sua, não tem. Exatamente. Ó, para fechar, a gente sempre faz isso no final, assim, minha última pergunta. Boa. São 3 passos práticos para dar para a pessoa que está escutando a gente aqui, que está pensando, putz, não bati meta, tem 3 meses que não acontece, ou 40% do meu time só que entrega. E aí, o que você faria? Você só tem 3 passos e só tem 30 dias. Como que você faria para começar a virar, guinar, né? Dar aquela inclinação que você falou para gerar mais resultado, para bater meta, de fato. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software para gestão do relacionamento com o cliente, com preços acessíveis e uma ampla gama de recursos. A escolha ideal para líderes de vendas que querem ter mais eficiência e processos mais inteligentes. Acesse zorro.com/CRM e saiba mais. Muito bom, cara, primeiro passo é ter visibilidade do que está rolando. Então, assim, eu preciso colocar tudo num papel, ter métricas, dados, né? Se você não tem isso, em 30 dias você não vai fazer nada, né? Acho que a primeira ponto é esse. Então, trazer visibilidade para o processo. E aí, cara, uma empresa que não está batendo meta, ela pode estar com um problema em 3 alavancas de vendas, né? Ticket médio, conversão de vendas no funil como um todo, ou geração de demanda. Com base em alguns milhares de clientes atendidos aí, geralmente o problema maior é em geração de demanda. Então eu sentaria a bunda na cadeira e colocaria o time para estruturar um canal de outbound, que é um canal que gera lead rápido, gera um lead qualificado, gera uma reunião qualificada. E aí passo prático para isso, tá, cara? Primeiro de tudo, definição do que hoje eu chamo de MCI, que é mapa do cliente ideal. Eu não gosto mais de usar ICP hoje, Ideal Customer Profile. Eu acho que é uma coisa que já está um pouco batida. E o Ideal Customer Profile, ele fala muito da empresa e pouco da pessoa, né? E por mais que seja uma venda B2B, eu ainda estou indo atrás de uma pessoa dentro da empresa. Então, o mapa do cliente ideal, que é o que a gente gosta de fazer hoje, ele define sonhos, pesadelos, né? O que a persona... É mais na linha de um canvas, digamos assim. Exatamente, é um Canva que a gente tem. E nesse Canva a gente tem informações do ICP, que eu quero saber mais sobre a empresa, então nicho, tamanho e etc. Mas também tem a parte da persona, né? Que aí tem lá, sonhos dessa pessoa. Cara, o que faz essa pessoa acordar e querer viver? Pô, pesadelo. O que faz essa pessoa deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir? Então precisa entender isso para conseguir agendar uma reunião com ela. Definição de, cara, MCI, então, tem que ser feito isso de uma forma bacana, né? Depois disso, construção de lista. Eu preciso entender quais são as empresas que eu vou prospectar. Então precisa montar uma lista de prospecção qualificada com base no MCI. Terceiro ponto, definir um fluxo de cadência. Então eu vou abordar essas empresas 5 vezes, uma vez por dia em uma semana. Eu vou abordar ela 2 vezes por dia, né? Construir uma régua de comunicação de uma forma mais simples. Ter bons scripts, abordagens que de fato sempre estão trazendo benefícios ao invés de falar sobre você, sobre seu produto. A grande verdade é que os nossos clientes eles estão pouquíssimo interessados no nosso produto ou no nosso serviço, eles só querem entender como que a gente resolve algum problema que ele tem lá hoje. E aí, claro, colocar um bom CRM nesse processo, aí sem querer fazer jabá, mas a Zorro ajudaria bastante nisso daí. Cara, sensacional, Marcos. Últimas palavras, quem quiser te encontrar e saber mais do seu trabalho, como é que faz? Bom, é mais fácil encontrar webpic.com.br. Lá vai ter, acho que todo o nosso guia aí, tudo que a gente faz. Não vou falar muito sobre isso aqui agora, né? Para não entrar no momento jabá aqui também. Mas quero agradecer o bate-papo com vocês aqui. Muito legal estar nessa mesa aqui. A gente acaba... Eu particularmente sou um profissional muito low profile, acabo não
estando nos bate-papos como esse aqui, pra mim foi muito enriquecedor. Muito bom. Acho que pra todo mundo, né, cara? Uma aula, assim. Obrigado, É Giovanni. isso. Quem Imagina, quiser te cara. encontrar também, como é que faz? Muito bom. Galera, meu Instagram é Giovanni com 2 N's, Saraiva. Inclusive, falei de MCI, talvez fique um pouco subjetivo até pra você ver isso. Me manda a palavra lá, MCI, no meu direct, que eu te mando esse Canva do MCI pra você estruturar aí na sua empresa, tá? Então escreve lá MCI no meu direct que eu te mando isso daí. Giovanni Saraiva no Instagram, Giovanni Saraiva no YouTube. Tem o Instagram da nossa empresa também, destruindometas.br. E, cara, precisar de qualquer coisa de ajuda para mudar a sua vida e a sua família através das vendas dos seus colaboradores, conte com a gente, ó. Bora destruir metas, vamos que vamos. Caramba, muito bom, cara. Muito obrigado mesmo. É uma missão e fica claro do jeito como você fala, como é que isso te contagia. Esse é um feedback que eu recebo Provavelmente muito contagia o time. e eu gosto muito de receber isso, cara. Cara, com certeza. Que Com bom. certeza. Feliz. Espero que você tenha aproveitado, porque literalmente, como o Marcos falou, isso aqui foi uma consultoria grátis. Em 30 dias, com as dicas que ele falou, passo a passo, é capaz de você transformar a sua operação comercial. E depois, claro, volta aqui para contar pra gente como foi. Esse foi mais um episódio do Vamos de Vendas. A gente se vê na próxima. Um abraço.